Faz tempo que ele não paga a pensão, né? E aí? Sabe como resolver? Só, sabe aquele pai ou aquela mãe que, mesmo depois de passar por um processo judicial, que normalmente ele é traumático para todas as partes, né, para a família, mesmo depois de ter uma sentença judicial transitada em julgado, já com uma fixação de alimentos, mesmo assim, ele deixa de pagar a pensão, ele deixa de contribuir para a educação, para a alimentação, para a vestimenta, para a vida do seu filho. Sabe esse genitor? Sabe que ele pode ser preso? Fica nesse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre prisão civil da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela não é um favor, é um direito da criança. A pensão alimentícia serve para garantir alimentação, vestimenta, educação, remédios. E aquele genitor, aquela genitora que não cumpre com essa obrigação, ela pode sim ir para a cadeia. Isso é mais comum do que parece. Normalmente, para você ingressar com um pedido de prisão de um genitor que não paga a pensão, de uma genitora, você precisa cumprir alguns requisitos. Um deles é o atraso, é o inadimplemento do pagamento da pensão alimentícia. Via de regra, o rito da prisão ele tem um requisito de atraso de até 3 pensões. Mas é a partir da primeira pensão, a partir do primeiro mês, que esse rito já pode ser usado. Aquelas pensões, aqueles valores que ultrapassam os 3 últimos meses, eles têm que fazer um rito próprio, que é o rito de penhora, expropriação. Mas os 3 últimos meses, eles são obrigatórios, sob pena de prisão, estarem em dias. Se o genitor ou sua genitora não paga as 3 últimas pensões, pode ser decretada a prisão civil desse genitor. Algumas informações são importantes para você ingressar com esse pedido de prisão. A primeira delas é ter uma decisão judicial que estabeleça o valor da pensão e estabeleça qual é a periodicidade que essa pensão precisa ser paga. Não tem como, por exemplo, um pai que nunca pagou a pensão ser preso logo no começo, logo na ação que vai definir qual o valor o pai vai pagar. É preciso ter uma decisão judicial, é preciso ter uma sentença judicial para que se possa compelir esse genitor ou essa genitora a pagar aquela pensão sob pena de prisão. O que acontece muitas vezes é que aqui no escritório, ou em qualquer outro escritório que atenda a área da família, a mãe ou o pai que chega muitas vezes já querendo colocar o outro genitor na prisão porque ele nunca pagou pensão. E a primeira pergunta que o advogado faz é: tem sentença judicial? Já tem decisão judicial favorável estabelecendo a obrigação alimentar? Se não tiver, não tem como exigir a prisão civil desse genitor ou dessa genitora que está devendo a pensão. Então fique atento. Para que você possa exigir a obrigação da outra parte, é preciso que já tenha uma decisão judicial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além da decisão judicial, é preciso ter um atraso dessa pensão. Não tem como eu pedir a prisão civil de um genitor que vem pagando regularmente, mas eu acho que não é o suficiente. Se a sentença judicial estabelecer um valor e o genitor ou a genitora vem cumprindo com esse valor, ele está cumprindo a obrigação, pelo menos a mínima, da decisão judicial. Obviamente, entre acordo entre as partes, uma conversa entre pais sobre o melhor interesse da criança, pode-se estabelecer melhores condições, pode estabelecer algum bônus, alguma coisa a mais, né? Mas isso é o a mais, é aquilo que a gente exerce a mais pelo direito da criança, pelo amor à criança. Mas a obrigação que foi definida em sentença, a obrigação que foi definida em decisão judicial, essa precisa ser cumprida no mínimo. No mínimo. Aquilo que é feito a mais, está tudo bem. Tá? O que se não pode é fazer a menos do que estipulou a decisão judicial. E se eu não acho justo o valor que o pai ou a mãe está pagando, eu preciso ingressar com uma revisional. A prisão civil, ela só é decretada para aqueles casos onde já existe uma decisão judicial e também
o atraso, o inadimplemento, ele acontece até 3 parcelas. Vamos supor que o pai ele ficou devendo 10 parcelas, mas as 3 últimas ele pagou. Não tem como pedir a prisão civil dele. Eu posso entrar com cumprimento de sentença, mas esse cumprimento de sentença tem que ser no rito de penhora. Tá? Se as 3 últimas parcelas estão em dia e, claro, as vincendas, aquelas que vierem a vencer ao longo do tempo, também estão em dia, não há como decretar a prisão civil. Então, o que é importante? Sempre mantenha em dia. Se você deve uma atrasada, se você deve de 10 meses atrás, de 8 meses atrás, pague a do mês. Pague a do mês e tente negociar aquelas que estão vencendo há mais de 3 meses. Aquelas que estão vencidas a longo tempo. Começa a pôr em dia, porque a necessidade ela é imediata, ela vai se renovando mês a mês. Então você precisa pagar mês a mês. Acerte a do mês e negocia as que estão atrasadas. E aí, pessoal, gostou? Então, meu nome é Marcos Palma, sou advogado, atuo na área da família, estou aqui para ajudar vocês. Valeu, pessoal, até mais.